Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus e amor de Maria. A paz de Jesus e amor de Maria. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Pai. E quero também acolher você que está em casa, vai acompanhar a transmissão. Seja bem-vindo ao grupo Madre Teresa de Calcutá. E para quem está aqui, se você está em casa, se levante também. Se você está aqui, levante. A paz, Carlos. Seja bem-vindo. Que nós possamos com muita alegria iniciar esse grupo. Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Como é que foi essa semana? Bem? Ótima! Mais ou menos? Louvado seja Deus! Como Deus quer. Muito bom. E é assim que Deus é, né? Em tudo nós temos que louvar e agradecer, como Deus quer. Né? Amém? Amém! Vamos traçar os orações novamente? Nós vamos novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nós temos motivos para louvar e agradecer? Sim! Então vamos lá nas palmas, cantando louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Abençoa você, pode abençoar.
nós somos amados. Estamos sentindo a presença do Espírito Santo entre nós. E hoje nós vamos ver uma experiência única, diferente. E todas as experiências são únicas. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos batizar nessa noite com todo fogo. Sun.
batizar com teu fogo. Vem me batizar. Vem me batizar com teu fogo. De novo. De novo, de novo, de novo. Essa oração tem poder, pode ser mais forte. Peça com força, vem me batizar. Batizar com Desça na presença de Deus. vem me batizar com teu fogo. De novo. De novo, de novo, de novo. Vem Espírito, nessa mesma melodia, vai clamando e pedindo. Vem Espírito, visualização do portal do céu se abrindo, muitos anjos descendo, os anjos intercedendo por cada um de nós aqui, louvando junto conosco. Então, meu irmão, minha irmã, abra teu coração, seja sincero e puro no seu coração, deixe o Espírito Santo agir no seu coração. As portas do céu estão abertas. Os anjos vêm e louvam ao seu lado, ao meu lado, ao lado do Ministério de Música. Você que está acompanhando em casa também, isso é para vocês também. O céu está aberto, os anjos estão subindo e descendo. Abra teu coração, meu irmão, minha irmã. O Senhor seja verdadeiro, em espírito e verdade. Creia nisso. Festa e alegria, porque muitos corações aqui estão chorando, coração está chorando de alegria, porque você está louvando o Senhor. Essa alegria, essa paz que você está sentindo, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de fazer você sentir essa alegria, esse conforto, essa paz. Abra teu coração, meu irmão, não se feche às graças de Deus. É tantos anjos que sobem e descem, levando a sua adoração do Senhor, direto para o Senhor. E é isso que o Senhor quer nesse mundo tão capacioso para os dias de hoje. A ganância do ser humano está apagando o amor de Deus. Não deixe se calar pelo mundo, e sabemos quem quer nos calar. Isso não vem de Deus. O amor de Deus é isso que nós estamos sentindo até agora. Essa paz, essa alegria, essa felicidade. Isso é de Deus. Não as coisas que a gente vê, o ódio,
afastados das coisas de Deus, tantas coisas ruins que estamos vendo, achamos que não iríamos hoje, no dia de hoje, ver isso. E a palavra de Deus é clara. Veremos coisas que nossos olhos não acreditam. E estamos vendo pessoas, a gente não pode nem criticar muitas pessoas que não querem mais ter filhos, adotam bebês de borracha, e muitos dão risada, fazem piadas, mas isso é sério, gente, isso é muito sério, isso é a falta do amor de Deus. E a palavra de Deus vem nos alertando há muito tempo: guerras, terremotos, maremotos, tantas coisas ruins irão acontecer, mas ainda não será a hora da vinda do Senhor. Se não mantermos-nos fortes, nós seremos vencidos. Qual será o futuro dos nossos filhos? Nossos filhos precisam das nossas orações, das nossas intercessões. Os filhos dos nossos amigos, todos, nossa juventude, nossas crianças, qual o futuro deles? E só o Espírito Santo pode conduzir eles, como tem conduzido a nós. Se não nos mantemos fortes, em fé em Deus, o amanhã, como será? Tantas coisas ruins acontecendo, não podemos ficar só no nosso mundinho. Abramos nosso coração e pedimos a Deus todos os dias que o Espírito Santo nos conduza por esses caminhos árduos que temos encontrado todos os dias. E o Espírito Santo tem colocado no coração de cada um aqui provas do amor de Deus. Graças acontecem do mesmo modo que vemos tantas coisas ruins acontecendo no mundo, mas também estamos vendo a nossa igreja se levantando em lugares que jamais imaginávamos que apareceriam cristãos, em terras muçulmanas. Quantos cristãos estão encontrando a verdade? E isso é a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem alcançado até confins da terra. Eu acredito muito que já começou Deus a separar os seus, a preparar os seus. A quem iremos? A quem iremos? E hoje aqui vocês estão tendo a graça de sentir a quem iremos. O Espírito Santo está mostrando a nós. É tão gostoso esse sentimento que estamos tendo agora de paz, tranquilidade. A obra do Espírito Santo. O que Deus quer para nós é isso. Que a gente carregue esse amor, mesmo na dor, mas que o amor possa vencer. O amor venceu a morte na cruz, por mim, por você, por todos aqueles que acreditaram e confiaram. Não é acreditar só de boca, é de coração, tem que partir do coração, confiar, acreditar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, não adianta, não há outro. Pode procurar em qualquer lugar que você não vai encontrar. Então possamos abrir o nosso coração de espírito e verdade. Abre o teu coração, eleva a tua alma para o Senhor. O nosso amor que sentimos alegra muito o Senhor. Batizar
E essa rosa branca foi colocada em cima de uma pessoa que está aqui no nosso meio. Essa rosa significa paz. O seu coração, a tua alma está em paz. O Senhor se alegra muito com você. Você que duvidava, muitas vezes na sua vida você duvidou se realmente Deus te ouvia, as suas orações. Você já tinha perdido muitas esperanças muitas vezes, mas hoje o Senhor, com essa rosa, te agracia e Ele está muito feliz porque você recebeu essa graça. Nossa Senhora disse essa pessoa, minha filha, todas as vezes que você pede a minha intercessão, eu levo pessoalmente os seus pedidos ao meu filho Jesus. Confie em mim. Muitas vezes você duvidou da minha presença, mas eu estou contigo o tempo todo. O Senhor está mostrando uma corrente que está presa no pé de uma pessoa que está sendo pegada. Você estava aprisionada. Isso te impedia você de fazer a obra do Senhor, porque você ficava com muito medo, ficava assim, reprimida, porque alguém da sua família a proibia ou te condenava. Todas as vezes que você ia para fazer a obra do Senhor, você ia contra a vontade dessa pessoa. Hoje o Senhor está libertando você e essa pessoa da sua casa. E o Senhor também tem como falado no tempo dele, essa pessoa. Ele não me fala se é marido, se é filho, se é irmão. Essa pessoa, quando você menos esperar, no tempo do Senhor, Ele vai estar fazendo essa obra junto com você. Amém? Toma posse de você, minha irmã. O Senhor me dá uma palavra, farmácia. E o sentimento que o Senhor me dá é que você, uma pessoa que está aqui, quando era criança, ficou com trauma, por ter que tomar muitas injeções. E aquilo te amedrontava, te causou um trauma que está no seu inconsciente. E o Senhor agora está te curando, está te libertando deste trauma, para que você seja livre, livre de qualquer medo na sua vida. O Senhor está te enchendo de coragem através dessa cura. E se você sente que é você, agradeça ao Senhor. Tome posse dessa graça. O Senhor te cura, te liberta deste trauma. Deus está curando um coração muito machucado, um coração cheio de mágoas, muito machucado. Você está muito magoada. Jesus está aqui agora para curar o seu coração, para fechar as feridas do seu coração, porque Ele te ama. Não importa o amor dos homens, você tem que confiar em Deus, porque Deus te ama e não há amor maior do que Deus. Então sejamos fortes, para que essa pessoa seja forte, porque Deus está curando todas as feridas do seu coração. Que Nossa Senhora está te cobrindo com o manto, para estar sempre ao seu lado, te protegendo, para você se sinta amada, amado, porque Jesus e Nossa Senhora te amam.
tudo isso aconteça, é necessário ter uma entrega total de coração para o nosso Deus. E todas as palavras é o símbolo disso. Cada um de nós temos o seu momento particular de experiência a Deus. Mas tudo isso se ocorre quando a gente se entrega totalmente. Para mim, tem um momento particular. Para você que está nos assistindo, haverá um momento particular para você. Já teve um momento particular para você. Então, só peço, cada um dos momentos. Não se preocupe se vai estar vindo cedo ou tarde. Espere, mas ao mesmo tempo se entregue totalmente à vontade de Deus. Dê o acesso ao seu coração para Deus. Soubéssemos verdadeiramente como é bom nós permitirmos vivenciarmos todos os dias da nossa vida esta graça de ser envolvido no Espírito Santo. Quantas coisas na nossa vida seriam irrelevantes se nós tomássemos posse dessa graça de viver no Espírito. E essa graça Deus nos dá. Basta nós pedirmos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso já é uma graça muito grande. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E a palavra que o Senhor deu para nós nesta noite está em Filipenses 2, do versículo do 1 ao 11.
Filipenses 2, do 1 ao 11. Capítulo 2, do versículo do 1 ao 11. Amém. Na minha Bíblia, o título desse capítulo está escrito O Evangelho Autêntico. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, sim, tem tradução, né, que vai diferente. Vou começar de novo. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenha uma só aspiração, um só amor, uma só alma, num só pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, apresentando-se como um simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. No versículo 11, diz bem claro, né, que Jesus é o Senhor. Mas Deus inspirou, né, que lesse todo esse capítulo, porque depois nós entenderemos melhor o que o Senhor quer nos dizer. E eu quero pegar o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 446, onde diz, na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor. Utiliza o título de Senhor para o Pai. E também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. E eu quero ler também o 447 e o 449. Jesus mesmo atribui-se de maneira velada esse título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, mas também de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam sua soberania divina. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória
devidos a Deus Pai, cabem também a Jesus, por ser Ele de condição divina. E ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o em sua glória. Para quem tem o catecismo da Igreja Católica, eu convido vocês a estudarem, né? Do 446 ao 451. Diz muitas coisas belas sobre Jesus, sobre o Senhor. E Jesus, Ele realmente é o nosso Senhor. Mas será que nós temos a consciência quando nós dizemos Jesus é o meu Senhor? Que é dito pela ação do Espírito Santo. Será que nós temos consciência, nós mesmos? Nós temos consciência quando nós dizemos isso? Jesus é o Senhor da minha vida? Porque muitas vezes nós falamos por impulso, ou no momento de oração, graças a Deus, através do Espírito Santo, mas às vezes, na nossa pequenez, nós não assumimos o valor que certas programações têm na nossa vida. Jesus é o meu Senhor, da minha vida. Mas a minha vida, quando eu digo isso, eu estou dizendo como? Só em algumas áreas? Jesus, aqui eu desejo que o Senhor realize algo. Então, Senhor, o que eu faço? Aí eu peço para o Senhor. Jesus, aqui é meu, o Senhor não mexer não. Então aqui o Senhor não é o Senhor da minha vida. Fica só até aqui. Mas quando nós, pela graça do Espírito Santo também, nós assumirmos de verdade, Jesus é o Senhor da minha vida, nós não temos dimensão do poder dessa palavra sobre a nossa vida. O pouquinho que nós experimentamos aqui hoje, esta graça do Espírito nos envolvendo. Gente, quando nós podemos estar sempre aqui no grupo de oração, na Santa Missa, quando a gente sai da nossa casa, nós temos que vir com o coração aberto, com um coração desejoso de sentir esta graça. Eu estou indo encontrar com o meu Senhor. E o nosso Senhor, Ele já se alegra. A luz está indo. A Yaya sai de tão longe, ela está vindo ao meu encontro. E todos nós que hoje saímos da nossa casa, o Senhor já nos olhou, nos chamou pelo nome e já disse: ela vai estar na minha presença. Eu estou sendo o Senhor da vida dela porque ela fez uma decisão. Decisão de estar aqui comigo. Decisão de me encontrar. Decisão de me olhar e de me sentir. Jesus, Ele quer tanto, tanto, que nós possamos senti-lo. Porque Jesus é uma pessoa. Da mesma forma que nós nos relacionamos, que nos alegramos quando nos vemos, né? Que alegria poder ver a família aqui hoje. Quanto mais cedo a gente se alegra, né, de ver uma pessoa, quanto mais Jesus. De dizer, puxa, ela veio. E Jesus quer esse relacionamento conosco. De amor, de amizade, de união. Ele quer que a gente se una a Ele. E quando nós assumirmos esse senhorio de Jesus, nós também estamos assumindo isso. Senhor, eu quero ter esta intimidade contigo. Eu quero me encontrar com o Senhor. Então nós temos que abrir o horizonte do nosso entendimento, abrir o nosso coração e entender o que o Senhor quer falar para nós. Ele quer falar.
Todos os dias da nossa vida, o Senhor quer falar. E se nós estamos aqui, é porque nós assumimos Jesus como o Senhor da nossa vida. E ao acordarmos, a quem nós nos dirigimos, em primeiro lugar. Porque quando falam Senhor, a gente já remete para eu sou escravo, eu sou empregado, eu tenho que fazer tudo, eu sou isso, sou aquilo. Mas a relação de Deus para conosco é de amor, de amizade, de companheirismo. O Senhor nos tirou. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu para nos salvar. Ele nos tirou do pecado para a salvação. O próprio nome, Jesus, já significa isso, Deus salva. Então Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Jesus é aquele que me amou, aquele que me ama, aquele que se entregou por mim, aquele que morreu na cruz por mim. Então não pode ser uma relação de escravo e empregado com o seu senhor maldoso, com o seu senhor que só exige. É um relacionamento de amor. Porque Deus é amor. Jesus é Deus. E às vezes, Jesus como Senhor, Ele tem o poder, o domínio, a autoridade e direito. Então, como eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, o domínio e o direito sobre a minha vida. Mas quando eu digo isso, eu estou incluindo o que da minha vida? O que eu estou incluindo nesse Senhor da minha vida? Se Jesus é o Senhor da minha saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar melhor da minha saúde. Eu tenho um monte de médico para ir. Eu só vou adiando. E não pode, gente. Quando o Senhor nos mostra algo, é para a gente obedecer, para a gente ir. Por quê? Porque é o melhor para nós. Porque Jesus ele enxerga muito além do que a gente enxerga. Então, quando aparece uma dor no nosso corpo, nós não podemos ficar ignorando. Não, é melhor ir. Se Jesus, Ele é o Senhor do meu tempo, depois eu vou dar uma lição de casa para todos nós. Sobre o tempo. Se Jesus é o Senhor do meu tempo, quanto tempo eu dou para Jesus? Na oração, na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na missa. Acho que nem deve contar, né? Porque é a nossa obrigação de estar na missa, né? Mas vamos colocar a missa também. Das minhas finanças. Senhor, o Senhor das minhas finanças. Eu estou pedindo a Ele sabedoria para poder fazer com que as minhas finanças elas tenham um bom caminho. Eu estou dando dízimo na igreja. O Senhor é o Senhor do meu servir. Como que eu estou servindo? E aqui eu quero entrar no versículo 3. Deixa eu enxergar. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Servir. E quando eu falo servir, não é servir só aqui no grupo de oração, os servos do grupo de oração. Em toda a igreja, todo cristão. Todo cristão é convidado a servir. Como que nós estamos servindo?
vir servir ao Senhor, eu estou vindo com alegria, eu estou vindo com um desejo realmente de anunciar esse Senhor que eu conheço. Então, tudo isso, gente, inclui nesse Jesus é o Senhor da minha vida. E que nós não temos, às vezes, disfarçamos saber o peso disso. Não como um peso para nos esmagar, nos deixar assim, puxa, como é duro, né? Seguir a Deus. É duro porque nós somos cabeça dura. Nós somos cabeça dura. Então, por isso fica um peso maior em nós. Mas servir a Deus é muito bom. É uma alegria. É mais alegria dar do que receber. Né? Como diz São Francisco de Assis. É bom. A gente sente uma alegria que não é desse mundo. É uma alegria maior, é uma alegria que vem do coração de Jesus. De servir ao Senhor. E Jesus, ele é, como disse, um Senhor amoroso, bondoso, que quer o nosso bem e nunca deixa de nos amar. E não nos chama mais de servo, mas de amigos, como ele diz na palavra. Quando a gente vai trabalhar, assim, por exemplo, né? Se a gente trabalha por dia, assim, né? Recebe assim por dia. Se a gente falta no trabalho, a gente recebe por esse dia que a gente faltou? Não. A gente não tem que avisar quando a gente vai faltar, quando a gente está com alguma coisa, a gente tem. E às vezes a gente entra na listinha negra, né? Se a gente falta muito, fica muito doente, se falta muito por causa das crianças que estão doentes, o chefe já começa a olhar torto para a gente, né? Principalmente nós mães, né? Que tem criança pequena. O chefe já começa a olhar torto para a gente. E quando a gente falta na missa, naquele que a gente diz que é o nosso quando a gente falta, gente, na missa, que Jesus olha e fala, cadê ela? Não chegou ainda. Ou no meu caso, ele sabe, né? Todo dia, minha nossa, todo dia, Jesus fala, ela vem. Estou guardando, ela vem. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Eu chego, gente, eu chego. Mas eu não quero mais chegar atrasada, não. Eu quero chegar no horário. Porque a gente vai encontrar com esse Jesus maravilhoso que não fala para nós, ó, não veio? Então não precisa fazer nada. Você veio fazer o que aqui na próxima missa? Se você faltou na passada, o que você vai fazer aqui? Não precisa vir mais não. Ele fala isso pra gente? Não. Ele está assim, né? E nós, a igreja, graças a Deus, tem a confissão para a gente voltar a essa comunhão de novo com o Senhor. E Ele nos ama, gente. Ele sabe por que a gente faltou. Mas Ele quer o nosso coração completamente apaixonado por Ele, como Ele é por nós. Esse coração apaixonado, que a gente também não sabe o quanto é grande. O quanto esse amor é grande, nós não sabemos, gente. Porque se nós soubéssemos, nós íamos querer a missa todos os dias. Se nós soubéssemos, gente, nós já íamos levantar. Jesus é o meu Senhor, Senhor, eu louvo, eu te glorifico, eu te bendigo mesmo. Para eu sou quietinha. Eu ia gritar para os meus vizinhos ouvir. Mas mais do que isso, como que está sendo o meu agir, o meu falar? Como que está sendo o meu viver? Para que as outras pessoas possam olhar para nós e dizer,
tem algo diferente. O que acontece com ela? Acontece tantas coisas ruins no mundo e ela está sempre assim. Nessa calma, nessa alegria, nessa força, nessa coragem. O que é? Aí elas vão entender. Ela tem um Senhor lindo, maravilhoso, que dá força para ela. Gente, é isso que nós temos que aprender a viver. A viver no Espírito Santo. A viver essa força, essa graça, essa coragem que aconteceu com os apóstolos em Pentecostes. Em que ele estava tudo lá escondidinho, tudo fechado. Mas aí veio Pentecostes e todo mundo começou a falar, começou a anunciar esse Deus que eles conheceram. Nós conhecemos Jesus? Quem conhece Jesus? Ô, louco, gente. Ô, gente. Depende, conhecer que sentido. Quantas maravilhas Deus já fez na sua vida? Entendi. Quantos socorros de Deus já fez na nossa vida? Não dá para contar, né? Eu já tenho 59 anos, gente. Meu Deus. Só de pensar, não dá para pular. Eu fico pensando, ainda tenho um marido que fica me lembrando, e esse ano eu já vou fazer 60 anos. Oh, meu Deus do céu. Não falo nada lá em casa também, literalmente estava esperando ele chegar no mês. 2, aliás. Gente, que bênção, que graça. Eu já vou fazer 60 anos. E nesses 60 anos, Deus tem cuidado de mim. E graças a Deus, louvado seja Deus que eu tive pais que me instruiu na fé católica. Que presente maravilhoso é esse? De descobrir esse Deus. E o Senhor é tão lindo que Ele vai fazer a gente lembrar, né, algumas coisas. E eu vejo assim, em cada época da minha vida, Deus cuidou de mim, Deus foi me revelando as coisas, Deus foi me instruindo em cada época. Por isso que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós não podemos exigir do outro algo que não é o tempo dele. Deus tem um tempo para cada um. O meu tempo agora é agora de estar aqui anunciando o Senhor. Nunca. Se Ele tivesse dito isso para mim na minha adolescência, quando eu era criança, eu falava, Jesus esquece. Porque lá no Brasil a gente tem que vir dar coleta aqui, né? Eu tinha vergonha, gente, eu não saía do meu banco de jeito nenhum. Do jeito que eu ficava, que eu chegava, sentava, eu ficava. Quando eu era criança, porque eu ouvi uma criança balançando as pernas lá no banco e eu fui fazendo uma coisa. A minha mãe me deu um beliscão, gente, que doeu até a alma. Sabe quando você para, você fica assim, aí eu falei, nossa, será que é trauma? De eu não querer, assim, me mexer quando eu estou na missa? Mas não é não, gente. Mas assim, é vergonha mesmo, é o meu jeito. Então, se ele dissesse isso para mim, com certeza eu ia fugir. Com certeza, Jesus vai pensar. Jamais vou fazer isso. E se eu estou aqui, é por pura graça de Deus. Sabe, dele falar, vai, quem vai fazer sou eu mesmo. Você só vai estar ali falando aquilo que eu vou falar. Então vai. Senhor, eu vou. Com vergonha, mas eu vou. Mas Deus tem um tempo e um propósito para nós. Em cada dia da nossa vida. Em cada dia, Ele nos chama. Ele nos acorda para dizer, hoje é um novo dia para você. E você tem a chance de fazer diferente. Mas eu estou com você. Nós vamos juntos.
Deus nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco. Ele sempre faz tudo por nós. E para o senhorio de Jesus se manifestar na nossa vida, nós precisamos dar passos. Precisamos de decisões, precisamos de renúncias. Quantas vezes nós precisamos renunciar a algo que nós queríamos fazer? Mas Deus nos pede outra coisa. Eu queria muito voltar para o Brasil, eu não queria ficar morando no Japão. Mas Deus me pediu que eu ficasse. E de vez em quando as minhas irmãs falam, volta logo, vem embora, o que você está fazendo aí? Vem embora. E eu não tenho coragem de falar para elas, eu não vou mais embora, eu vou ficar. Porque na verdade o meu coração queria estar lá. Mas eu vou ficar, porque Jesus me pede para ficar. Eu não sei porquê, o propósito deles para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família. Mas o que Ele me pede é para eu ficar aqui. Eu vou ficar. Aí Jesus me faz certa. Jesus sempre vai cuidar de você, velho. Os meus filhos, a gente fica olhando para os filhos. Nossa, eles vivem como japonês. Coloca todos os pais no. Eu não quero ir para o de como. Eu não quero ir para o asilo, né? Eu falei, Jesus. Aí quando a Mariana nasceu, que é minha filha, a Montei Sensei, que é a senhora que cuidava aqui junto com o Dorique, ela falou assim, ela nasceu também para cuidar de você. Aí de vez em quando eu olho para a Mariana, você vai cuidar da mãe? Vou. Você vai colocar eu no asilo? Não. Mas se eu precisar trabalhar, eu falei, ixi, já entrou um mais aí, né? Então eu falei, bom, eu estou nas mãos de Deus, né? É assim que a gente tem que ir vivendo, nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito. E se eu tiver que ir para o asilo, você também para evangelizar. Você também vai evangelizar os velhos, né? Ué, vamos evangelizar os velhos, não precisa nem falar. Nós só precisamos também não falar. Se precisar falar, a gente fala. Se não precisar, vamos evangelizar com a nossa vida, né? Então, quem sabe eles vendem lá velhinha rezando terço, eles também não se empolgam, não vai lá perguntar o que é, começa a rezar também sem saber, né? Ué, vamos evangelizar, gente. Então. Você já teve uma experiência no hospital lá, que você foi internada lá. Então, tive a experiência lá no hospital, em que eu ficava lendo a Bíblia e os japoneses iam perguntar o que era, se eu lia todos os dias, ficava rezando um terço. Aí quando o Padre Ângelo foi lá cuidar a unção dos enfermos, a japonesa que dividiu o quarto comigo, ela falou assim, eu também queria a visita do padre. Com certeza eu ia me recuperar muito mais rápido se eu também recebesse a visita dele. Falei, tá vendo, gente? Com pequenas coisas, com pequenos gestos, só a presença do sacerdote já muda algo no coração da pessoa. Então nós temos que confiar nessa graça do Espírito. O Espírito, ele nos move, ele nos empurra, vai, faça alguma coisa, vai. Ele nos empurra, ele nos ajuda, ele vai falando por nós. Então nós temos que pedir a Jesus esta graça de poder ser conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos muito rezar, clamar no Espírito Santo, para que nos convença e assim nós aceitamos que temos Jesus como Senhor, porque muitas vezes nós não aceitamos, porque nós achamos que vamos ficar presos, quando na verdade Deus nos fez livre, porque nós teremos uma vida mais leve, mais completa e viver no Espírito, obedecendo a Deus que nos conhece. E assim nós viveremos uma vida de fé, coragem, força, cheios do Espírito, para também anunciarmos o reino de Deus, como é o dever, o nosso dever, de todo cristão. Quando fizermos essa experiência
do senhorio de Jesus na nossa vida, saberemos viver melhor. Como ela é. Viver a nossa vida como ela é. Com todos os desafios que ela tem. A nossa vida tem muitos desafios. A cada dia é um desafio diferente. A cada dia é algo que acontece que a gente fala, de novo? Mas se não soubermos viver com o Espírito, Ele vai nos conduzir. Como precisamos de Jesus em tudo. E Ele é o tudo que precisamos. Precisamos assumir verdadeiramente o senhorio de Jesus na nossa vida para que possamos levar a presença dele para os outros. Ser testemunha da ação de Jesus na nossa vida. Quantas vezes Jesus agiu na nossa vida? Gente, isso é testemunho para que outros possam crer. Aquilo que Deus faz na nossa vida não é para nós guardarmos num potinho, é para nós anunciarmos. Além da palavra de Deus, anunciarmos aquilo que Deus faz na nossa vida. Na nossa própria vida, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, da nossa comunidade, do nosso grupo de oração. Precisamos de Jesus. É com Deus essa canção. Precisamos de Jesus. Mais que tudo, é dele que precisamos. Do senhorio de Jesus. Vamos pedir a Jesus esta graça de não termos medo de assumi-lo como Senhor. De todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Que nós não tenhamos medo de assumir Jesus. Porque, ao contrário do que nós pensamos, que vamos perder a nossa liberdade, nós vamos viver mais livres, tomando decisões com sabedoria, com discernimento, com clareza. Quantas vezes as coisas estão obscuras aos nossos olhos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê clareza, para que as nossas decisões sejam certeiras. Quantas coisas nós precisamos decidir. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos orientar. Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, desse Jesus, que é amor. Desse Jesus que nos ensina a viver também com amor. É fácil? Não é fácil, gente. Amar. E hoje o amor ele está muito banalizado, né? Às vezes nós falamos, eu te amo, só da boca para fora. Quando, na verdade, o verdadeiro amor precisa sair de dentro do nosso coração. Sabe, da gente se importar com a pessoa, da gente perguntar como que ela está, como foi seu dia, né? Como a Isabela perguntou no início, como foi a sua semana? Tantas coisas acontecem, né? Durante a nossa semana, durante o nosso dia, tantas coisas. Então, que nós possamos pedir mesmo. Não esperemos acontecer algo de grave conosco. Jesus ele deve olhar para mim e vai falar, mas essa minha filha é tão cabeça dura, mas é difícil aprender as coisas. Ai, gente, eu já tive uma enxaqueca muito forte e Jesus me curou. Na Santa Missa, gente. Eu já estava há 4 dias com dor de cabeça terrível, gente. Mas eu estava fazendo as coisas que Jesus estava me pedindo. Mas no dia da Santa Missa, nossa, eu não estava aguentando mais. E na procissão, para vir receber Jesus Senhor, eu disse para ele, Jesus, o Senhor bem que podia curar minha dor de cabeça. Eu não aguento mais. Gente, de verdade, quando eu recebi o Senhor, quando eu recebi aqui, saí, eu já não estava mais com dor de cabeça nenhuma.
foi instantâneo e nunca mais, gente, me deu, nunca mais. Então, isso já tem mais. Mariana tem 17 anos. Mariana não é nascida ainda. Tem mais de 17 anos, gente. Nunca mais me deu a dor de cabeça que eu tinha de ficar 3, 4 dias direto. Só a base de remédio, no quarto escuro. Eu não tinha condições de levantar. Jesus me curou. Porque eu me coloquei, sabe, como que Jesus? Você podia me curar, não aguento mais. Eu me desfiz de mim mesma, dos remédios, né? Porque a gente se encora nos remédios. Ele me curou porque eu me ancorei nele. O aneurisma que eu tive, o Senhor me segurou, o Senhor estava comigo, o Senhor me libertou da morte. Porque o meu filho, ele fala, você e o pai não tem dimensão do que aconteceu com você, porque eu entendi muito bem o que o médico falou. O médico falou que você poderia ter morrido, que você poderia, mesmo com a operação, você poderia ter morrido. Então, Jesus me libertou da morte também. E quantas coisas ainda eu continuo fazendo, quantas coisas erradas ainda que eu continuo fazendo. Será que o que eu estou esperando que aconteça de novo para que eu vá deixando que o Espírito Santo vá me transformando, me modificando? Para quê? Porque essas coisas não aconteçam. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque nós mesmos vamos chamando, vamos puxando. Mas não, gente. Viver pelo Espírito é deixar o Espírito ir nos transformando para que a nossa vida seja transformada e viver plenamente. E esse mês, dia 8 de maio, porque, gente, eu falo, né, que eu tive a enxaqueca, que eu tive a aneurisma, é porque eu tenho uma dificuldade muito grande de deitar cedo, não é problema de dormir eu durmo qualquer hora. O problema não é dormir, o problema é ir dormir cedo e deitar. E eu falei assim para Jesus, então se eu estou dormindo de madrugada, então que a última coisa que eu faça seja ler o Evangelho do dia seguinte. Falei, eu já vou dormir com a sua palavra no meu coração. E eu estava fazendo. E chegou no dia 8, eu fui ler o Evangelho. E o Senhor me deu uma compreensão tão linda do Evangelho, que eu falei, nossa, há quanto tempo eu estudo esse Evangelho? E como que caiu tão diferente na minha vida? Eu falei, puxa Jesus, o Senhor é a vida, porque eu falava da vida eterna, né? E em algumas orações minhas, eu sempre pedia para Jesus que eu queria essa vida plena, essa vida em abundância que Deus fala que vai nos dar, né? Eu falo, Jesus, que vida plena é essa que eu não acho, que eu não tenho, mas que coisa é essa? Aí Jesus falou ao meu coração, Lúcia, mas quem é a vida? Se você me tem, você já tem a vida plena. Você já tem a vida em abundância. Porque Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade é a vida. Então, se você me tem, você já está vivendo a vida plena, a vida em abundância. Eu falei, Jesus, mas como eu sou ignorante? Porque eu estava procurando a vida plena no mundo. A vida plena de poder ter as coisas, de poder sair, passear, vida plena, ser feliz. Mas isso tudo é passageiro. Isso passa. Mas a vida plena é aquela que não passa, é a vida eterna. E Jesus, mas como eu sou besta, Jesus, mas que anda, né? Como o padre Jair falava, né? Mas que
Jesus. Sabe quando te dá uma alegria assim no seu coração, que você fala, puxa, demorou 59 anos para me encontrar a vida plena. E a todo tempo ela estava comigo. Porque se o Espírito Santo, se nós somos templos do Espírito, é porque Jesus, o Pai, o Espírito está aqui conosco. Nós somos templo. Falei, mas aqui, mas vaca mesmo, né? Falei, Jesus, agora eu sou feliz. A nossa felicidade, ela é tão palpável, ela é tão real. O que é que nos faz feliz? Pergunte para si mesmo, o que é que me faz feliz? Teve um feriado também, há muito tempo atrás, a Mariana também não era nascida, não, a Mariana já era nascida. E que as crianças ainda estavam de férias da escola e o Marcelo também estava de férias da fábrica. Só eu comecei a trabalhar nisso. Mas eu fui xingando, gente. Eu fui trabalhar com uma raiva, eu falei, mas caramba, por que só eu tenho que voltar? Por que eles estão lá, tudo lá em casa, cegado, só eu tenho que trabalhar? E depois eu chegar em casa, eu tenho que trabalhar de novo, né? Porque eu vou chegar em casa, vai estar todas as coisas para fazer. Eu falei, mas Jesus. Aí eu comecei a trabalhar. E aquele peso, gente. Aí comecei a trabalhar, fui fazendo as coisas. Mas aí o meu coração se voltou para eles. Para o Massaro, para o Takeshi, Kendi e a Mariana. Falei, puxa, Jesus. Eu estou aqui reclamando que eu vim trabalhar. Mas eu deixei eles lá em casa. E eles estão bem. Eles estão com saúde, eles estão lá, eles estão brincando, eles estão felizes. E eu pensei na minha família. Falei, poxa, Jesus, eu sou feliz, porque eu tenho a minha família e ela está lá. E quando eu sair daqui, eles vão estar lá me esperando. Eu sou feliz. Eu comecei a cantar. Comecei a louvar a Deus. E foi um dia tão agradável. Foi um dia muito agradável. Então, às vezes, nós buscamos tantas coisas que não faz sentido. O que é que faz sentido na sua vida hoje? Hoje. O que é que faz sentido? Você tem que buscar, pedir o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ajuda a entender com clareza o que faz sentido na minha vida. O que me faz levantar todos os dias a lutar, sabe, a enfrentar todos os problemas. O que é que me move? A sua família, mesmo que tenha muitos problemas, ela é a sua família. É aquela que você constituiu em Deus. E você deve se alegrar. Você deve se alegrar. Porque a cada dia você pedir a Deus, Senhor, abençoa a minha família. Abençoa a minha casa, Senhor. Abençoa os meus passos. Abençoa tudo que eu vou fazer, tudo que a minha família vai fazer, todos os nossos sonhos, nossos projetos. Abençoa, Senhor. E nós vamos ter uma resposta diferente de Deus, uma visão diferente. E é isso que nós temos que buscar em Deus. Sabe, nós ir trabalhar todos os dias não pode ser em vão apenas por eu vou ganhar o meu salário. Não, gente. É uma oportunidade de nós anunciarmos esse Deus que cuida de nós, que está conosco. E nós precisamos dele. Como nós precisamos. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não fazemos nada. Sem ele tudo não tem sentido. O primeiro sentido na nossa vida precisa ser Jesus, precisa ser o Senhor.
Ele é o sentido da nossa vida. E quando nós colocamos Ele, tudo faz sentido. Tudo. Quando nós colocamos Jesus nos nossos sonhos, tudo faz sentido. E às vezes Ele tem sonhos muito maiores para nós. O nosso sonho é limitado. Jesus enxerga muito além e é muito maior os sonhos de Deus para nós. Então que nós possamos pedir a Jesus: Jesus, eu preciso de Ti. Tira tudo aquilo, todos os entulhos que eu mesmo coloco. Tira tudo, Jesus. E coloca a Tua presença, Senhor. Coloca a Tua presença no meu coração, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Coloca a Tua presença, Senhor. Coloca o Teu Espírito Santo, Senhor, a me guiar, a me conduzir. Seja realmente o Senhor da minha vida. Seja realmente o meu caminho, Senhor. Eu quero seguir em Ti. Seja, Senhor, a verdade que vai me conduzir, Senhor, nas dificuldades, nas tribulações, nas enfermidades. Senhor, cuida de mim, Jesus. Vem estar comigo, Senhor. Vem falar comigo. Me impulsione, Senhor, a Te seguir. Me impulsione, Senhor, a querer ter um encontro contigo. Permita-me, Senhor, que eu assuma verdadeiramente o Senhorio, o Teu Senhorio na minha vida, Senhor. Que nessa noite nós possamos pedir a Jesus esta graça. E a missão de casa que eu tenho para todos nós, eu já estava esquecendo. Nós vamos chegar em casa. E você vai pegar o seu celular. E você vai olhar no seu celular quantas horas você gastou com ele. Ele marca, viu, gente? Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais, em tudo. Quanto tempo nós gastamos ali? E quanto tempo nós gastamos com Deus? Na nossa semana. Então hoje é sábado, amanhã é domingo. Vamos pegar na segunda-feira nosso celular. E vamos olhar. Será que aquilo que nós estamos pedindo a Deus, a sabedoria que nós estamos pedindo a Deus, será que nós estamos buscando aqui? Ou será que nós estamos buscando no celular? Quanto tempo nós gastamos? Quase que eu tive um ataque do coração quando eu vi o meu tempo no celular. Eu fiquei com vergonha, gente, de verdade. Eu fiquei com vergonha. Porque era tempo que eu poderia estar buscando o Senhor aqui, que Ele poderia estar me instruindo, que Ele poderia estar me dizendo: Lúcia, não é por aí, o caminho é outro. Então nós temos que ter coragem também de assumir o que eu estou fazendo não é certo. Eu preciso buscar o Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Não ter medo de olhar para nós, de olhar para nós mesmos. Pedir ao Espírito Santo, dizer para Ele que nós precisamos de Jesus em tudo. Que Jesus precisa ser o nosso tudo. Vai dizendo para o Espírito Santo as áreas que você não quer entregar para Jesus. Vai dizendo para o Espírito Santo te dar clareza em situações que você não quer que Jesus coloque a mão.
entregar tudo para o Senhor. Não tenha medo. Não busque as coisas daqui desse mundo pensando que é a vida plena. A vida plena nós só encontramos em Jesus. A vida plena nós só temos em Jesus. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Vem, meu filho, vai falando para o Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero estar contigo, Senhor. Nos meus medos, nas minhas ansiedades de querer fazer as coisas, muitas vezes eu deixo o Senhor de lado. Mas hoje, Senhor, dá-me a graça de Te encontrar verdadeiramente. Dá-me a graça, Senhor Jesus, de experimentar com mais força ainda do que eu já experimentei nesta noite. A graça de experimentar o Teu Espírito a agir dentro de mim, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de Te olhar, de Te encontrar, Senhor. Vem, Jesus. Venha ao meu encontro, Senhor. Eu vou Te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Vamos cantando, eu vou Te buscar. Vou Te buscar, Senhor, com determinação. Com determinação. Eu preciso mais.
do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Viva nosso Senhor Jesus. Vamos então dar as mãos e rezarmos ao Senhor que Ele nos ajude. Se puder puxar mais para cá, a gente agradece. Que Ele nos ajude a guardar no coração tudo que nós podemos viver e frutificar em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa desejar a paz de Cristo. Amém.